Seguinte raciocínio biomecânico que pode levar o paciente a ter uma lesão no ombro. Como, por exemplo, um SLAP, né, uma lesão de labro. Tal como também uma síndrome do impacto, né, ou uma bursopatia, que a gente já falou aí atrás, a aula está salva lá no YouTube. Uma tendinose, umas tendinopatias, por exemplo. Ou seja, eu vou trazer uma possibilidade de um raciocínio biomecânico que você pode identificar nesse tipo de paciente, de tudo que a gente acabou de conversar anteriormente. Muito simples. Anota o seguinte. Eu falei para você que o trapézio superior ele é o grande responsável pela rotação externa da escápula, certo? Agora, imagina comigo se esse trapézio superior entra em inibição neuromuscular, ou seja, uma alteração neurobiomecânica lá na fisiologia, e esse trapézio inibe totalmente ou grande parte do funcionamento dele. O que vai acontecer? Durante o movimento de abdução de braço, do ombro, aliás, não vai acontecer uma boa eficiência da rotação externa da escápula. Ou seja, a rotação externa da escápula ficará diminuída ou ineficiente. E se o corpo associa isso com uma hiperativação, por exemplo, que é uma hiperativação compensatória do trapézio inferior, o que nós vamos ter? Ele vai impedir ainda mais que essa escápula siga o percurso dela de rotação externa e de elevação. Portanto, essa escápula que não está trabalhando em rotação externa, ou seja, ela entra em disfunção em rotação interna, porém, o ombro precisa cumprir a missão de abdução. O que ele faz? O cérebro cria uma estratégia neurofisiológica e fala assim com os abdutores glenomerais. Olha, entra em ativação agora. Só que essa ativação não é fisiológica. E aí a gente chama isso de hiperativação neuromuscular. E uma hiperativação neuromuscular do deltoide médio, por exemplo, vai gerar uma resultante de força numa translação superior, vai criar um estresse biomecânico, uma impactação subacromial, um estresse no labrum, por exemplo. Ele pode abrir mão, tal como do deltoide médio, ele pode solicitar um peitoral, por exemplo. E isso vai começar a criar um estresse no labrum. E esse estresse no labrum pode colocar esse indivíduo a fazer uma lesão do tipo SLAP. E aí, você fala, mas o SLAP ele tem que ter um mecanismo de trauma, ele tem que ter uma rotação e não sei o quê. Tudo bem. Será que todo indivíduo que sofre o mesmo trauma não deveria ter o mesmo tipo de lesão de SLAP, por exemplo? Ou será que aquele indivíduo que sofre um determinado trauma, ele já está com a estrutura sofrendo um estresse mecânico articular e simplesmente um gesto que ele faz, um gesto complexo, é o suficiente para provocar esse tipo de lesão? Então, toda vez que eu pego uma lesão traumática, eu pergunto, bom, será que esse indivíduo já estava sofrendo uma disfunção biomecânica o suficiente para poder colocá-lo com maior propensão a fazer uma lesão durante um gesto específico, seja um gesto esportivo ou um incidente, um trauma, uma queda? Será? É uma pergunta não fácil de responder. E aí a gente evolui o seguinte, para o terço final da nossa aula. Como você vai identificar esse ou esses e outros problemas biomecânicos que a cintura escapular e o ombro vai te apresentar? O TREL é uma ferramenta perfeita para você fazer isso. Existe um teste onde que a gente analisa, interpreta e diagnostica cada tipo de problema que a escápula e a glenomeral está sofrendo. Que a partir do momento que você sabe, como eu disse lá no início da aula, se você sabe fazer uma pesquisa biomecânica, o tratamento fica fácil. Fica fácil. Você não precisa saber 500 mil técnicas. Não. Quando você sabe de biomecânica, acredita numa coisa. A biomecânica, ela te dá a base para você criar a técnica que você quiser.
Lá no Physiolegacy, lá no método K3D, eu ensino como fazer todo esse processo, essa análise, e nós ensinamos também como corrigir as técnicas, eu ensino tudo isso. Pessoas que entram cruas, que não sabem absolutamente nada, acabou de sair da faculdade, tem pouca experiência, mas que vai de 0 a 100, assim, de forma rápida. Apenas estudando essa metodologia.